Olá, arteiras! A nossa aulinha de hoje vai ser um Funko Pop, tá? Mais caipirinha. Eu trouxe uma referência aqui, tá? De uma bonequinha, eu imprimi grande, só para ter uma ideia, tá? Aqui os acessórios da nossa base. E nós vamos fazer uma menininha caipira, tá? Agora, nas festas juninas, né? Então, nós vamos fazer uma bonequinha Funko Pop em forma de caipirinha, né? E aqui eu vou utilizar alguns olhinhos, tá? Que são os modelos da Alencar Resinados. E esses olhinhos, pessoal, são dos Funkos e dos animes. Então, eu vou escolher um olhinho desse aqui para a nossa bonequinha caipira. Eu gostei deste, que vai ficar um modelo bem gracioso. Olha, eu vou mostrar bem de pertinho para vocês. Olha a qualidade desses resinados, pessoal. E esse aqui é a referência, olha. É a 517M, tá? E eu vou usar a cor verde. Esse verde aqui. Ou esse aqui também. Mais lilás. Não, eu vou optar no verde, tá bom? Então vamos começar a aulinha. E agora eu vou mostrar para vocês também alguns enfeites que eu fiz, né? Abóbora, o girassol. O girassol eu fiz com cortador, tá, pessoal? Então, usei o cortador, abri a massa, cortei e fiz o miolinho, tá? Agora eu tô esperando secar. Então, a abóbora, eu fiz o seguinte, eu separei pequenas folhinhas da massa verde, ó, folhas, né, o cabinho dela, ó. E fiz também um rolinho bem pequenininho, tá? E a abóbora, eu peguei a massa do tamanho que vocês quiserem, fiz uma bolinha, peguei a ferramenta da gravatinha e fiz as marcações, assim, da minha abóbora, tá? Essa massa laranja aqui não tá da cor laranja, né, mas eu quero demonstrar pra vocês. Fiz uma marcaçãozinha, porque ela tem que ficar mais, né, afundadinha. Inclusive, ó, nas maiorzinhas eu utilizei pra ela ficar desse tamanho, uma bolinha de isopor 20. E agora, eu vou passar uma colinha aqui, ó, né, nas minhas abóboras, e vou finalizar com o caulezinho dela, né? Olha que gracinha. Tá? Vou esperar secar. E está pronto aqui um dos acessórios. Já o milho, pessoal, vou mostrar aqui pra vocês. Olha como eu fiz. Bem fácil. Aqui, ó, já o milho, pego uma massa amarela, sovo bem. Olha só, pessoal, faço uma bolinha. Depois dou uma leve achatadinha assim, uma arredondada, né? E afino um pouquinho a ponta só. Deixo ele redondinho, ó. E daí eu pego uma faquinha, uma gravatinha e marco o meio, bem marcadinho, ó. O outro, até aqui, ó. E depois eu venho fazendo as marcações do milho, ó. Olha que prático e olha que bonito. E para fazer a palha do milho, pessoal, eu só abri uma massa e fiz as marcações com a esteca. Qualquer dúvida podem me chamar, tá bom? Então, agora vamos para o bonequinho em si. Vamos lá fazer o corpinho do Funko Pop, tá? Dá para você utilizar um molde, dá para você fazer sem molde também, tá? Então, eu vou pegar uma quantidade de massa aqui. Deixa eu pesar aqui para ver quantas gramas tem. Peraí. Vamos lá. Eu tenho 20 gramas de massa. E aí eu sovo bem, faço uma bolinha e vou fazendo assim, ó, tá? Esticando a massa para ela até ficar com 6 centímetros. Por isso que a régua tá aqui, ó. Deixa até uns 6 centímetros. Eu faço assim, pessoal, medindo aqui, ó, 6 centímetros e meio, dá uma passadinha, porque na hora que ela secar, ela vai ficar com 5 centímetros, tá? Então eu venho aqui, ó, e corto no meio para fazer as perninhas. Dou uma leve achatadinha aqui no corpo, ó. E depois você coloca, tem que deixar ele quadradinho, tá? O Funko Pop aqui, ó. Deixa ela mais quadradinho aqui no corpinho. Faço uma cinturinha, porque eu vou deixar ela secar. E aqui eu vou só fazer um rolinho para deixar mais arredondado essas perninhas, certo? Daí eu vou cortar os excessos. Justamente porque eu quero que ela fique com 6 centímetros agora. Então, fazendo isso, ela já está com 8. Então, eu só vou cortar aqui, ó, pessoal. E vou fazer esse movimento aqui com o dedo para eu fazer esse pezinho. Porque depois eu vou colocar uma botinha. Preciso esperar secar, tá? E aí, se você vê, ó, pessoal, se passou de 6 centímetros, você vai cortar aqui, ó. Tá? Então, por isso que é bom. E ela vai encolher, né? Vai encolher e diminuir também aqui, ó, na espessura e no comprimento. Então, eu gosto de deixar de 6 a 7 centímetros ela molhada, tá? Daí você já pode deixar ela secando na posição que você quer. Os bracinhos, aí a cor também da massa, tá, pessoal? Ele vai ter 3 centímetros. Então, aqui deve ter umas 3 gramas de massa. Você vai abrir. Aqui tem bastante massa. Você pode abrir já
com 6 centímetros. 7 aqui, ó, 3,5. Já corta aqui pra fazer os 2 bracinhos, tá? Aperta aqui na mãozinha, ó. Aqui também. Porque a régua, ela facilita ali, né? Se você deixa, trabalha com as medidas e peso, ela vai te ajudar. Então aqui tem um bracinho, eu vou querer que a minha menininha fique assim, tipo um espantalhozinho. Isso, tipo um espantalhozinho, tá? Então eu tenho que cuidar bem na posição do dedinho. Então eu só vou marcar, como ela é uma bonequinha, eu vou marcar o dedão somente, tá, pessoal? Daí eu vou colocar um arame ou um palitinho para que ela seque exatamente assim. Vamos colocar um palitinho aqui. Deixa eu ver se eu tenho um aramezinho que eu vou já colocar aqui para vocês, ó. Só corto, né, do tamanho que eu quero aqui. E se vocês quiserem também, pessoal, colocar um aramezinho nas perninhas, tá? Eu não vou colocar porque eu vou esperar ela secar. Então, vai ficar tranquilo. E aí eu já vou mostrar pra vocês como eu vou encapar a minha bolinha de isopor. Olha que gracinha, pessoal. Na hora que secar, eu mostro ela aqui pra você. Ó, dá até pra cinturar mais, tá? Como ela é uma menininha ali. Dá uma cinturadinha e o menininho você pode deixar ele mais quadradinho. Vamos medir aqui. A gente passou de 6. Não, 6,5, ó. Depois eu mostro pra vocês sequinho, tá? Vamos encapar agora a cabecinha e deixar secar esse corpinho aqui. Agora eu vou encapar esse isopor. Pessoal, pra facilitar, esse isopor tem 5 por 5, tá? É um quadradinho simples. Corta um isopor 5 por 5 por 2,5. 5 por 5 por 2,5. E agora eu passo cola em toda esse meu isopor, escolho a cor da massa que eu quero e vou encapar, tá? Então, vamos lá. Passo cola, espero secar um pouquinho. E vou encapar essa minha basezinha. Então, vamos lá. Então, veja, esse daqui, pessoal, eu tô fazendo duas tonalidades. Um mais amarelado e um mais rosadinho, tá? Vocês vão ver depois quando terminar. Eu vou esticar aqui para facilitar. Vou encapar esse meu. Deixa eu ver aqui, tem uma pontinha que eu não tô gostando. Opa, quem tem agonia de isopor. Desculpa aí, pessoal, tive que tirar um pouco. Tô achando muito cabeçudo. Opa. Desculpa aí quem tem agonia. Eu não tenho de isopor, mas eu tenho de areia, gente. Engraçado, né? Então, vamos lá. Vamos encapar. Ó, é simples, eu coloco aqui e vou puxando para trás. Como aqui vai ter o meu cabelinho, pessoal, não preciso encapar todo esse isopor, tá? Porque vem o cabelo, vem o chapeuzinho que vai ter da minha caipirinha, do espantalho. Tá? Então, eu faço esse acabamento aqui, ó. Simples. E aí eu já vou colocar o olhinho. Então, eu vou colocar estou fazendo duas tonalidades de Funko. Sempre eu faço um carinho na massa, pessoal, para deixar ela bem lisinha, ó. Aí vou ajeitando, vou ajeitando. Aí, quando ela estiver bem lisinha, eu vou colocar os olhinhos. Então, eu vou escolher uma outra tonalidade desse espantalho. Eu vou escolher essa corzinha aqui. Olha, tem um roxinho em cima. É muito lindo. Eu vou escolher esse tom, que é a mesma referência que eu usei na outra, que eu já vou mostrar pra vocês. A 517M. Usar esse daqui. Porque eu vou fazer as tonalidades diferentes. Então, assim, ó, pessoal, eu marco a metade, né? Não marco ali tudo ó, é aqui que eu vou fixar os meus olhinhos. Passo cola, né? Aqui, ó. Ele não soltar no outro, eu passei porque a minha massa já estava mais seca, tá? Essa massa tá mole, então não preciso, ó. Sujou aqui, eu venho sempre limpando. E aqui no centro, ó, aqui, é o meu narizinho. O narizinho do Funko é um mini triângulozinho. Faço uma bolinha, uma coxinha, ó. E só coloco aqui. Aí eu venho com um pincelzinho, com uma própria esteca fininha, um palitinho de dente, pra colar bem aqui, ó. Deixo ele bem no triângulozinho, bem bonitinho, tá?
Aí vou tirando as marcações. A partir daqui, eu vou deixar secar para começar a vestir esses bonequinhos. Ai, gente, tá com um monte de pelinho, tem que ir tirando. Isso aí às vezes acontece mesmo. Pronto. Ó, a tonalidade desse mais rosadinho e desse aqui mais amarelinho. Deixa eu pegar aqui para vocês verem os dois. Tá muito lindo. Só um pouquinho, pessoal. Então, assim, vocês vão ver a diferença de tonalidade. Um é mais amarelinho e o outro é mais rosadinho, tá? Olha aí, ó. Olha que bonitinho. Meus espantalhozinhos, tá? Ó, um tá mais gordinho, coloquei mais massa, tá? E o outro um pouquinho mais fininho. Pouca coisa, pessoal. Mas no final, eles vão ficar com o mesmo tamanho de cabecinha, tá? Um quadrado, estilo Funko Pop. Vou esperar secar, fixar o corpinho deles. E vamos continuando para vestir a nossa espantalhazinha. Depois de encapar a base de isopor com uma massa, né, da sua preferência, eu escolhi uma mais amarelada, né? Eu tô usando a Nápoles rosada. Só que eu coloquei um pouquinho de tom de amarelinho para ficar com carinha de espantalho. Escolhi essa referência, né, a 517M, já esses olhinhos específicos para Funko Pop e animes. Então eu vou colar, tá, pessoal, aqui. Eu fiz essa marcaçãozinha já nos olhinhos. Vou colar. Eu gosto de passar um pouco de cola, até porque a minha massa tá um pouquinho ressecada já. Deixa eu tirar um pouquinho de cola aqui. Vamos lá, escolhi os olhinhos verdes com esse detalhe, tá? Esses olhinhos tem esses detalhes maravilhosos aqui, ó, de coraçãozinho, tá? E ele já tem uma marcação aqui, pessoal, aqui dos cílios, ó. Então eu dou uma apertadinha para afundar esses olhinhos. Porque automaticamente, quando a massa seca, ela tende a expulsar esses olhinhos um pouquinho para fora, tá? Vou dar uma limpadinha aqui que sujou. E vou para a outra etapa. Deixa eu deixar secar. Agora eu vou mostrar para vocês como é que eu vou montar e fazer esse vestidinho da caipirinha, tá? Eu vou começar pela bota. Então, na verdade, aqui, ó, não sei se dá pra ver pelo vídeo, eu fiz dois bonequinhos, tá? Um com uma pele mais amarelada e um com uma pele mais rosada, tá? Mas eu vou montar a menininha pra vocês, o espantalho em forma de Funko Pop. E o olhinho que eu tô usando, eu passei a referência já pra vocês, que é da Alencar Resinado, tá? Esse verde, que eu vou fazer a menininha. Então, vamos lá. Vou montar aqui uma bolinha. Pego a massa, vou fazer marrom, a botinha dela, e depois vou fazer o vestidinho. Então é simples aqui, pessoal. Só vou montando aqui, ó. Vou montar a botinha. Só pego uma massinha e cubro esse pezinho só. E aqui eu vou fazer só uma marcação do cadarço, tá? Só realmente pra simular o cadarço. Vou fazer só uma marcaçãozinha aqui, ó. Aí eu pego a faquinha e só marco como se fosse o cadarço. Pra simular, depois eu faço um lacinho aqui. Agora eu vou fazer a outra bota e já vou pro vestidinho dela. Eu vou tirando os excessos, pessoal, pra fazer bem simples, tá? Eu quero o vestidinho bem detalhado dessa minha espantalhazinha. Vou fazer novamente, ó. Tá? Agora eu vou acertar aqui, ó. Ela não tá muito em pezinho, tá meio tortinha. Daí a gente vai ajeitando, ó, colocando ela em pezinho pra acertar essa botinha, tá? Aí qualquer coisa a gente vai refazendo. E aqui, ó, pessoal, eu já tinha colocado a palha pra facilitar, tá? Aí eu peguei uma palha e fui colocando aqui no bracinho pra eu colocar a manga aqui, a da blusinha dela, nessa minha espantalhazinha, tá? Por isso que eu já abri o vídeo com o bonequinho já com as palhas. Você pode fazer com a palha ou sem, fica a seu critério daí. Agora eu vou pegar essa massa amarela, vou clarear um pouco, fazer o vestidinho, mas antes eu vou usar uma massa branca pra fazer a blusinha de baixo dessa roupinha aqui. Vou abrir um pedaço de massa aqui, vou fazer os bracinhos e a blusinha, né? Depois eu faço o vestidinho.
Forrar assim, ó. Depois eu vou cortar a ponta essas palhas aqui. Essa mesma coisa aqui do outro lado. Tiro o excesso, tá, pessoal? E vou alisando. E vou encapar agora. Vou fazer É que aqui, ó, vai a parte do vestidinho, né? Vou fazer tipo uma jardineira. Aqui onde faltou a massa, eu vou só completar aqui. Olha só. E vou ajeitando, vou alisando. Cortar o excesso aqui, palha, só pra não ficar feio aqui, né, já. Fazer uma gola aqui. Fazer uma golinha. É só ir alisando com bastante paciência, né? E aí, agora, eu vou forrar tudo, todo esse meu espantalho. Depois eu vou fazer uma golinha aqui. E as manguinhas, eu também vou fazer como se fosse uma pluminha, assim. Bem charmoso. Aí você vai alisando com bastante cuidado aqui, ó. E vai colocando a massinha, tá, pessoal? Vocês podem abrir a massa, quanto fazer como eu estou fazendo. Porque o Funko Pop, o Funko Pop, ele é bem pequenininho, então ele dá essa possibilidade de você ir fazendo assim, ó, e alisando e tirando as emendas. Aí tira os excessos, né, onde fica maior, e vai alisando. E agora, eu vou fazer essa sainha branca aqui embaixo, e depois eu vou fazer amarelinho. Tipo, eu vou fazer como se fosse uma jardineira, né? Ih, sujou aqui a botinha. Ó, pessoal. Aí tem que ir cuidando, né? Porque não tá seco, então eu acabei amassando aqui. A gente repete todo o processo novamente. Vou abrir a massa branca agora. Vou cobrir aqui, ó. Vou cobrir aqui pra simular uma calcinha aqui da minha espantalha. Não sei por quê. Nos meus bonequinhos eu também gosto de colocar calcinha embaixo. Deixa eu pegar aqui minha ferramenta menor. Cadê ela? Parece um body, né? Aqui, ó, um macacãozinho. Porque, não sei vocês, mas se essa bonequinha não tivesse na base, a gente acaba fazendo assim, né? Pra olhar se tem o acabamento. Eu gosto de fazer o acabamento nos bonequinhos. Agora eu vou abrir essa massa e vou fazer o vestidinho. Abri a massa e eu queria fazer um vestidinho mais armadinho assim, ó. Com a técnica da agulha, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu monto como se fosse uma sainha. Quer dizer, como se fosse não. É uma sainha, né? Eu vou abrindo assim, ó, com o dedo. E ficar irregular, que eu já vou cortar. Aqui eu deixo mais fininho. Pode abrir fininho e vestir a bonequinha, tá? Eu fiz assim, gente, porque igual eu falei, o Funko Pop ele tem 5 centímetros, então ele é muito pequenininho. Daí ele é fácil de vestir, né? A bonequinha. Eu vou deixar assim, ó, pra que essa massa branca... Ó, porque tem que ter o acabamento embaixo, gente. E agora, essa aqui é como se fosse o forro, né? O forro, a parte de baixo desse vestidinho. Eu vou usar a agulha não, a pinça, pra fazer o trabalhinho drapeado, ó. Então eu vou pegando e vou pinçando a massa para ele fazer esse efeito, ó. Então, um do lado do outro, a pinçada, ó, abro, e fecho, um do ladinho do outro. Às vezes abre ali, ó, pessoal, o que que você faz? A hora que você já passa pro lado, por isso que não pode deixar essa massa muito fina, né? Ó. Aí. Prontinho. Agora eu vou esperar um pouquinho e vou fazer essa parte da manguinha para mostrar para vocês, ó. Fazer igual, tá? Ó, eu vou pegar, vou abrir uma bolinha, uma cobrinha e vou fazer o punho aqui, ó. Eu faço mais grossinho justamente para isso, tá? Ela fica bem bonitinha. Daí eu venho beliscando essa massa, ó. Pra fazer esse trabalho bem bonitinho. Fica diferente mesmo. Depois a gente vai pintar, aí faz o acabamento que vocês quiserem, né? Do outro lado a gente vai fazer a mesma coisa.
Aí vou esperar secar um pouquinho, para eu poder vir com a massa amarela por cima. Agora para o vestidinho, ó, não tá bem seca, queria que tivesse mais sequinha, mas vamos lá. Eu abri uma massinha amarela e vou fazer a mesma técnica, pessoal, da pinça, tá? Quando ela estiver grudando muito, aí vocês molham na água ou no creme. Eu gosto até do creme. Fica melhor. Que daí gruda menos, né? Vamos colocar um pouquinho aqui. Um dedinho eu abri de massa. E vamos ver quanto que vai dar aqui. Aí eu venho colocando que eu quero fazer uma sobreposição nessa sainha. Nesse vestidinho dela aqui, ó. Vou colocar a primeira camada da massinha amarela aqui, ó. Vou cortar o excesso. Já explico ali na frente o acabamento, tá? Ó. Dando uma ajeitadinha aqui. Aí vou erguendo. E vou fazendo o ajuste aqui em cima. Aqui, ó, pessoal. Ó, por isso que eu queria que tivesse sequinho, ó. Ela enrolou aqui. Mas com essa temperatura mais fria, ela solta fácil. Ó, tá entendendo? Agora, ó, eu vou deixar secar uma etapa, né? E vou fazer a mesma coisa aqui em cima. Aí eu vou ver se eu vou deixar amarelinha ou a partezinha de cima, ó, tá vendo? Eu fiz o acabamentozinho com a mesma técnica, eu fiz uma golinha. Vou tentar uma técnica aqui, diferente, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer essa. Só vou abrir uma massa aqui do tamanho dessa, ó, bem fininha, só pra eu colocar um acabamento aqui. Vou fazer a mesma coisa, tá, pessoal, aqui, ó. Como a minha massa tá mais grossinha, esse acabamento da pinça acaba ficando mais bonito. Então, a dica que eu dou é deixe a massa mais grossinha para você pincelar. E cada vez que você, ó, aperta e solta, ó, grudou, gente. Quando gruda, limpa, passa um creme, água e volta de novo. Aqui tá no final, né? Vamos ver como é que eu vou fazer esse acabamentinho. Ó, pessoal, olha que gracinha. É isso que eu queria, ó. Uma sainha. O acabamento já vai ficar como se tivesse um cinto. Aí eu só vou pegando delicado, ó, e abrindo. E se faltar, pessoal, se faltar aqui, ó, o acabamento da pinça, é só vir novamente e apertando e tirando, apertando e tirando. Olha que gracinha. Isso aí, ó. Viu? Depois eu faço mais um cintinho de acabamento, não sei se vai precisar. Vamos ver aqui. Não, ó. Então eu pego aqui, ó, gente, e vou fazendo o acabamento pra cima ali, pra fazer bem a cintura dessa minha caipirinha, ó. Minha caipira espantalha, tá vendo? E agora eu vou fazer um lacinho atrás, e acho que eu vou deixar assim, acho que eu vou fazer só um acabamentozinho aqui na blusinha, um detalhezinho, e vou fazer um lacinho. O laço, eu gosto dele bem grande, então eu vou fazer assim. Eu abro uma massa, tá? Numa espessura legal pra fazer o laço, posso cortar um pouco isso aqui, ó. Aí eu uno, esse aqui, ó, uno um pedaço, outro pedaço no meio. Aí eu só abaixo assim, levemente, ó. E depois eu só faço o acabamentozinho aqui nesse meio desse laço, tá? Coloco uma massinha aqui. Então aí eu passo uma colinha ali. Depois eu faço o acabamento, tá? Quero um laço. Agora eu vou esperar secar. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu fiz, tá? Então a sainha já tá mais sequinha, veja só. E aí eu fiz uns quadradinhos aqui, ó. Passei a tinta, tá? Ou a caneta. Fiz as marcações tipo da costura. E fiz a sobrancelha e os cílios eu fiz de caneta, tá? Depois eu vou passar um blush. E eu vou fazer agora, pessoal, o cabelinho, tá? E acho que eu vou fazer uma trança, vamos ver como é que vai ficar aqui. Vou pegar uma massinha, eu peguei essa daqui da Policol, da Doce de Leite. É Doce de Leite o nome da massa. Fica um castanho bem lindo. Depois eu vou mostrar aqui, ó, pra vocês que eu fiz o menininho, tá? Então ele fica nesse tom. Vou mostrar pra vocês. Tá quase um pouquinho mais escuro só. Então vou abrir essa massa aqui.
E vou colocar aqui na cabecinha da minha bonequinha. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou passar cola, porque tá descolando algumas peças, né? Algumas partes. Então eu vou passar só com um pouquinho de água, pra garantir aqui, tá, pessoal? Não é necessário se a massa estiver bem molinha. Mas eu prefiro garantir. Então vamos aí. Minha cabecinha tá bem sequinha, tá? Então eu vou só forrar essa cabecinha, porque depois eu vou colocar a orelhinha nos 2 bonequinhos. Ó, faço com bastante cuidado. E aqui, ó, eu já tenho até onde vai ficar a orelhinha. Eu vou forrando e sempre observo se tem um lado maior de massa. Ó, vou forrar aqui, porque eu queria fazer uma trança pra cá, né? Daí vamos ver como é que eu vou fazer essa trancinha. Tá? Então, na verdade, o que que é a trancinha, né? Ela sai daqui e vem pro centro, né? Daí, pessoal, olha só. Eu vou dividir aqui, né, no meio, a cabecinha, ó. Cabelo, né? E aí a trança vai ali. Gente, como o Funko Pop, veja bem, ele tem esse cabeção quadrado, eu empurrei a massa pra fazer a trança um pouco mais pra lá, tá? Então aí eu vou direcionando o cabelinho, porque aqui eu quero fazer uma franjinha. E daí onde pegou massa, eu venho com pincel, modelador, de aguinha, pra tirar as emendas que ficaram ali. Daí eu faço a marcação novamente. Agora eu vou fazer a trança. Vou fazer, pego um pouquinho de massinha, só um pouquinho de, pra fazer mais fina, né? Vou trançar assim simples, tá, pessoal? De 2 assim, ó. Porque eu não tenho muito espaço aqui na minha trancinha, tá? Dá uma achatadinha aqui. As pequenas marcaçõezinhas, onde eu vou colocar um lacinho daí. Aí veja o que eu fiz, ó. Eu dei uma leve acinturadinha, vamos dizer aqui, que aqui é onde que eu vou colocar um laço. Aí eu meço, tiro o excesso, ó, e deixo uma pontinha só e grudo aqui, ó. Daí aqui é o acabamento, ó. Vem, puxa um pouquinho dessa massa, tirando as emendas aqui, ó. Precisar molhar o pincel. Ó. Depois eu faço as marcações novamente. E vou repetir isso do mesmo lado. E aqui, ó, pode ver, ficou grande, né? Ó, vou cortar aqui. Aqui, ó. Ficou grande, vou cortar. E vou fazer esses piques aqui pro cabelinho. É a mesma coisa, dou uma cinturadinha aqui, ó. Realmente o cabelinho fica bem charmoso. Vou repetir isso do mesmo lado. Do mesmo lado, do outro lado, tá, pessoal? Olha só, que bonitinho. E depois, aí vocês escolhem o que vocês vão fazer. Se vocês querem divididinha no meio a franjinha, ou do lado, né? Acho que eu vou fazer no meio. Agora que eu já fiz o outro lado, tá? E aqui, o tempo tá muito frio e úmido. E aí demora pra secar, tá, pessoal? Então aqui eu vou fazer, olha, a franjinha aqui. Vou fazer uma franjinha repartidinha no meio, tá? Eu pego a massinha. Tem que sovar sempre muito bem, né, pessoal? E aí eu faço uma bolinha, que é uma cobrinha assim, dou uma leve achatadinha. E venho posicionando aonde eu vou querer essa franjinha. Dou uma achatadinha e levo pra trás aqui, ó, tá? E aí eu vou ajeitando pra tirar essas emendas, tá bom? É isso. Agora eu faço a marcação com a esteca. Faço um topetinho aqui, ó. Com a faquinha mesmo, com a esteca, tá? E eu vou deixar essa repartição assim meio tortinha, pra dar o charme aqui na minha bonequinha. Aí agora eu vou esperar secar. Vou fazer alguns outros acabamentos e vou passar o blush. Vou montar na base que eu fiz, né? E aqui, ó, soltou, vou passar uma colinha, vou fazer os ajustes que precisa. Demora, pessoal, pra secar. O tempo úmido assim. O calor, a peça vai secando até mais rápida, né? Vou deixar secar, vou montar aqui na base. E vou fazer alguns outros acabamentos. Vou colocar um lacinho aqui, tá? Daí fica a critério de vocês. Ó, chegou até a amassar aqui. Faço a marcação novamente. Amassou a minha bonequinha aqui
fazer o acabamentozinho dela. Nessa parte aqui, ó, com o pincel modelador mesmo. Tirar onde amassou. Aí eu faço só a marcaçãozinha da trança, tá bom, pessoal? Agora eu vou colocar o lacinho, os acabamentos. E já venho finalizar pra vocês. Aqui eu vou mostrar que eu já coloquei na base ela pronta, né? Agora eu só vou terminar alguns ajustes, como a maquiagem, tá? E daí eu coloquei o espantalhozinho ali. Vocês podem colocar um chapéuzinho também, fica a critério de vocês. Terminei, qualquer dúvida, só me chamar. Espero que tenham gostado. Um beijo, até a próxima aulinha.